Técnico argentino para o italiano. E o Ancelotti, que está na listinha do Hugão, falou sobre a lesão do Caio Jorge, né? O jogador do Cruzeiro se destacou, é artilheiro, foi para a seleção, jogou um cadiquinho e já machucou. Fala, Ancelotti. No mudó, sinto mucho as lesão, obviamente, sentimos mucho la de Caio Jorge, ahora pueda él recuperar pronto, pero no cambió nuestra idea. Como he dicho, he conocido nuevos jugadores, sus características, hemos trabajado con Gianluca, me gustó de él, de su carácter. Inclusive, na rua, depois do meu comentário aqui, muitos torcedores cruzeirenses concordaram comigo que a seleção brasileira geralmente convoca jogadores do Cruzeiro nesses momentos assim. Tem um jogo decisivo ali na frente, tem alguma coisa importante para se resolver, convoca os jogadores do Cruzeiro. Aí tem uma Copa América, uma Copa do Mundo, não são lembrados. E olha que em bons momentos. Eles não vinham com desempenho para convocação nos últimos anos. Eu tenho histórico para falar de Everton Ribeiro, tenho histórico para falar de Ricardo Goulart, tenho histórico para falar de Fábio. O Fábio eu concordo, mas... Vários jogadores. O Everton Ribeiro em 2013 não fez uma campanha para 2014 estar no elenco da seleção brasileira? Ah, mas eles foram Era convocados. Era o melhor jogador do Brasil naquela situação. Eu acho ele foi convocado quando esteve recentemente no Flamengo. E naquela situação... época ele estava voando ainda mais. E naquela situação só foi convocado em momentos que desfalcou o Cruzeiro em momentos cruciais. Tenho provas disso. Eu acho que você tem razão no seu argumento do passado. Mas eu acho que o Ancelotti não está caindo nessa, não. Eu acho que ele convocou porque o Caio Jorge está muito bem aqui, o Fabrício está muito bem também. E ele não vai cair nessa, porque outros treinadores eu acho que pode, chama esses dois aqui para prejudicar o Atlético, prejudicar o Cruzeiro. Mas que ninguém fala isso com o Ancelotti, não. Ainda assim faltou um planejamento, porque podia ter pensado assim, dá para experimentar esses jogadores num outro momento que tem um jogo decisivo para eles ali. Principalmente porque hoje o jogo é na altitude e o Fabrício Bruno está escalado para jogar 48 horas antes de enfrentar o Atlético numa quarta de final. Mas se perguntar para os jogadores, eles estão felizes demais que foram convocados. Mas isso o jogador vai sempre querer. Agora, o planejamento é responsável de quem está gerindo. E nisso a CBF geriu muito mal e prejudicou o Cruzeiro. O mais errado não é a convocação, mas sim o dia do jogo. Correto. Né? Se a seleção, é só mudar o dia de jogo. Tem um Cruzeiro e Atlético. Concordo. Depois, 24 horas depois do jogo, tem 648. Se é data FIFA, a FIFA é mais poderosa que a CBF, então a CBF coloca a viola no saco e faz assim. Não é dia 11 o jogo. Não é a primeira fase de Copa do Brasil, são quartas de final. Exato. Eu lembro de um Galo e Palmeiras 2009, tiraram o Tardelli do jogo com o Galo e Palmeiras brigando na parte de cima. A bola caiu para quem cobrar o pênalti? Renan Oliveira. Nessa hora eu falei, tiraram o Tardelli da cobrança de pênalti. Então o torcedor fica indignado, mas é isso que o Toledo falou. É um erro de planejamento que a CBF tem dificuldade de fazer só uma coisa, Léo. Futebol. Não tinha que ter jogo. Não tinha que ter jogo de nenhum desses times essa semana. Mas... Espera a seleção voltar, o cara descansar e aí joga. Exato. Antes, Ancelotti, mas o Gão tá bravo com essa história, né? Caio Jorge está fora. Não oficialmente ainda, né, do Clássico. Tá fora da seleção mesmo. Da seleção brasileira, sim. Isso, do Clássico, oficialmente, não. Mas o Fabrício Bruno tá dentro. Ele é titular absoluto no time celeste. Desde o retorno ao clube em janeiro, já entrou em campo em 38 partidas. Ao lado do Cássio, o Fabrício Bruno é o atleta do Cruzeiro com mais minutos jogados este ano. Até por isso, a diretoria celeste renovou o contrato do zagueiro até dezembro de 2030. A seleção brasileira também abriu os olhos para o Fabrício e ele foi convocado pelo técnico Carlo Ancelotti. No jogo contra o Chile, ele ficou na reserva, mas para hoje à noite a tendência é de que seja titular contra a Bolívia fora de casa. A ideia que temos mudar um pouco a estratégia, sim, e também alguns jogadores. Para entender melhor a importância do Fabrício para o time celeste, depois da partida de hoje do Brasil, a delegação volta para o Rio de Janeiro. Lá já vai ter um avião do Pedro Lourenço esperando pelo jogador para vir direto para Belo Horizonte e ele começar a recuperação para o clássico desta quinta-feira pela Copa do Brasil. Por falar neste confronto, foi dele o primeiro gol na ida na Arena, esse golaço de fora da área.
Acho que é um gol importante que nos dá uma vitória importante fora de casa, mas tem muita água pra passar debaixo da ponte ainda no segundo jogo de volta. Pelo visto, o Fabrício tá com moral na seleção brasileira e no Cruzeiro. E voltar ao clube, uma classificação diante do maior rival, consolida ainda mais o bom momento do jogador. Tá aí o Fabrício Bruno, tá escaladinho, não tá? Né? Daqui a pouco vocês vão fazer esse comentário, mas de toda forma, Ogão, é perigoso, né? Léo, é o seguinte, eu entendo a visão do Fael, entendo a visão do Toledo sobre a vontade do jogador, sobre mudança de data, mas quem entende o sentimento do cruzeirense, vocês me desculpem, é o cruzeirense. E é esse o sentimento que eu me manifesto aqui. Tá ótimo o Fabrício Bruno ser convocado, mostrar seus serviços, se apresentar à seleção brasileira, o Caio Jorge, ok. Mas há sim um erro de gestão da CBF nessa condição, isso eu concordo com o Toledo sem dúvida nenhuma, mas não tem como gostar da seleção brasileira sabendo que o nosso principal zagueiro vai atuar na altitude contra a Bolívia 48 horas antes de uma quartas de final e com o Caio Jorge voltando para se recuperar de uma lesão muscular para enfrentar uma quarta de final ali. Se eu não ficar indignado com isso, Leopoldo Siqueira, eu não tenho meu sentimento de cruzeirense. Tens todo o direito. Entendeu? Então, eu entendo a visão de vocês, entendo a argumentação de vocês, mas como cruzeirense, o meu sentimento é exatamente esse. Eu prefiro o meu jogador inteiro para disputar essa final do que se apresentar na seleção brasileira. Para quem está no estádio e não pegou o debate anterior, é porque eu só falei que... Eu não falei que eu não entendo o seu sentimento. É claro que você quer ter seu time mais forte. Eu estou falando que eu entendo que nesse momento com o Ancelotti não é uma armação da CBF, porque ninguém lá teria coragem de chegar num técnico que tem a moral que ele tem e falar, convoca o Fabrício Bruno e Caio Jorge para prejudicar o Cruzeiro. Ele quis convocar porque eles estão bem. Prejudicou o Cruzeiro? Prejudicou. É um sentimento justo seu. Mas eu não acho que foi premeditado. Essa foi a minha colocação. O Fael vai comentar. Eu não digo que a CBF armou. Eu digo que ela tinha que ter um entendimento do seguinte. Há um jogo de quartas de final, ela não ia mudar a data. Acho que é utopia pensar que ela ia mudar a data. Então chamava o Ancelotti e falava, você quer testar? Testa em um outro momento, porque agora não dá, porque os caras têm um jogo importante no meio da semana. Mas acho que ele não aceita isso. Ele não aceita isso. Não seleção não vai ter muito... E ele tá lá para não aceitar mesmo, senão bota qualquer um. Ele liberou o Gerson porque o Gerson quis ir para a Rússia, então... Não, faltam 9 meses para a convocação dele. Caio Jorge e Fabrício Bruno ia falar, não, daqui a 2 meses, aí daqui a 2 meses o Caio Jorge e Fabrício Bruno de repente tem uma queda de rendimento, não consegue. Eles querem. O Gão, várias vezes eu me senti prejudicado por convocação, falei do mesmo sentimento aqui no programa, da sensação de que estão convocando o Galo e está prejudicando, porque volta lesionado, etc. Principalmente porque o clube não vai poupar jogador para a seleção. Chega na seleção, precisa descansar, joga, volta lesionado, como acontecer com o Caio Jorge. Mas calendário hoje é um problema mundial. Jogador na Europa dos grandes clubes hoje tem Mundial, aí vem Copa do Mundo, vem eliminatórias para a Copa do Mundo, tem aquelas competições de seleções também que acontece lá na Europa. O futebol hoje, os dirigentes não estão nem aí com descanso. Eles querem estourar jogador temporada após temporada. Posso até concordar com o seu argumento técnico, mas como sentimento, a seleção brasileira para mim é só um entretenimento e o meu amor é o Cruzeiro Esporte Clube. Respeita o sentimento do cara, então, velho. nesse caso, prefiro o Cruzeiro respeita. forte. O Fabrício Bruno e o Caio Jorge agora vão obedecer seu sentimento, vão começar a jogar mal para não serem convocados. Tudo bem você fazer esse contra-argumento, mas eu quero o Cruzeiro forte e a seleção brasileira para mim é só Respeita o sentimento do cara, velho. Fica bravo, daqui a pouco. Democrática, a escalação provável do Brasil para enfrentar a Bolívia. O Toledinho não quer escalar, não? O Toledinho é boliviano agora? Que não é lugar de alemão, não, meu amigo. Se ele torce para a Bolívia, se ele está com a Bolívia, é que nós estamos com a seleção brasileira. Leopoldo Siqueira, eu vim aqui para fazer só uma coisa, Leopoldo Siqueira. Tirar o Fabrício Senhor, abençoa em nome de Jesus a vida deste homem, Senhor. Tira todo mal olhado, toda lesão, todo perigo de altitude, Senhor. Fael, a escalação é toda sua, irmão. Fica à vontade. Ô, Léo, me bateu um gatilho vendo esse Luiz Henrique aqui. Nossa, lágrima fica perto de descer. Mas o que eu acho do Luiz Henrique? Jogador de velocidade, de drible, jogador que pega o que falta no Brasil hoje e que me irritou muito no Atlético nos últimos anos, que falta às vezes o jogador pegar a bola e girar o corpo em direção ao gol. Jogador no Brasil hoje pega a bola e vira pro zagueiro, e vira pro lateral, e fica nesse iê sem objetividade no gol. O Luiz Henrique tem muito isso e me agrada. Agora o Bruno Guimarães, o Toledo falou algo que é verdade. Ele precisa convencer que tem um futebol de seleção brasileira.
Por mim, na seleção, hoje, ainda teríamos o Gerson aqui no meio-campo. E o Richarlison é outro, que tem que comprovar que ainda merece vestir amarelinho. Richarlison tá legal. Só uma questão aqui, que eu acho que ele está fazendo testes, né? Tem algumas posições já definidas. Por exemplo, a zaga já está praticamente definido, os 2 zagueiros que ele está poupando aqui hoje e tal. E acho que ele está fazendo alguns testes importantes. Por exemplo, o Paquetá. O Ancelotti enxerga como camisa 10 ou como segundo volante. Eu acho que esses testes, inclusive no ataque aqui também, do Luiz Henrique começando jogando e tal, é para isso. Porque ele já tem uma ideia do time, mas ele quer saber se alguns jogadores são mais versáteis ou se vão ficar só numa posição. A gente volta a ter 2 jogadores de velocidade pelo lado de drible com um jogador de referência na área, que pode ser mais fácil para marcação, porém, você tem alguém dentro da área, por quê? Outro problema que a gente vê muito. Tá lá, jogador transitando na área, mas ninguém como referência na área para ser acionado. Agora, da onde que veio o Richarlison? Mais um do América aí, tá? Que não reconhece. Tá legal, então. O Richarlison é cria do Fluminense. Tá bom, meu filho. Fábio, não. Ele foi pro Fluminense depois jogar no América. O negócio é o seguinte, a gente vai prosear no intervalo.